Olá, seja muito bem-vindo ao nosso culto aqui na Missão Evangélica União Cristã. Que bom que você, sua família, quem quer que esteja aí com você, pode estar conosco aqui para celebrarmos culto familiar ao nosso Deus, junto com a nossa comunidade e com você. É uma alegria muito grande poder recebê-lo aqui na nossa fanpage no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Aproveitando, né? Se você ainda não curtiu a nossa página ou se inscreveu no nosso canal, aproveite para fazer isso agora também. Também é uma oportunidade legal que você pode ter nesse momento. E assim você recebe também os conteúdos que a gente está sempre postando ao longo da semana, coisas eventuais que a gente produz sempre estarão aí à disposição de você. E o nosso culto sempre é um culto para ser celebrado em família, para você fazer aí em conjunto com os seus. Nada impede, logicamente, se você estiver sozinho, de aproveitar esta mensagem, orar junto, celebrar o seu culto individual, pessoal, mas é muito melhor e faz muito mais sentido para a nossa comunhão cristã celebrarmos em conjunto. E assim eu quero deixar uma palavra bíblica, palavra também que vai nos guiar ao longo desse culto, naquilo que nós vamos conversar e que diz assim: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei, diz em Ezequiel 34, verso 11, eu mesmo, Deus, o Senhor diz, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Que bom que Ele cuida de nós e que Ele quer nos buscar também através da sua palavra, que nela, nessa noite, vamos conversar, meditar, refletir. Então seja bem-vindo ao nosso culto e agora quero convidar você para um momento de oração. Então peça a Deus que abençoe esse momento, que aquiete o nosso coração, direcione os nossos pensamentos e que o seu Espírito nos guie ao longo deste culto. Então pausa o vídeo e faz a sua oração pessoal ou com sua família. E agora nós queremos ter o nosso momento de louvor e adoração a Deus, tempo especial em que nós nos dedicamos aos hinos, aos cânticos espirituais, onde nós queremos entoar o que está dentro do nosso coração, colocar para fora em forma de hinos, de músicas, de canções e nos alegrar com o nosso Deus. As letras das músicas, assim como os textos bíblicos, os motivos de oração, o esboço da pregação, se encontram no app da Bíblia. Você pode baixar aqui o app também, ter acesso direto a estes materiais no QR Code que está aqui na sua tela. Hoje, o nosso louvor conduzido pelo Wagner e pela Lu. Que bom podermos estar aqui reunidos com vocês também para juntos louvarmos ao Senhor. E nós queremos iniciar cantando a música Jesus em Tua Presença. Jesus em Tua Presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus em Tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia a Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido.
estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Queremos continuar louvando ao Senhor também com a música Oceanos, onde fala que onde quer que estejamos, lá o Senhor está. Nós podemos clamar a Ele e Ele está sempre a nos olhar. E mesmo que o mar crescer, as tempestades vierem sobre nós, Ele está aqui e nele podemos descansar. Tua voz me chama sobre as águas, onde os meus pés podem falhar. E ali te encontro no mistério, em meio ao mar, confiarei. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Tua graça cobre os meus temores, tua forte mão me guiará. Se estou cercado pelo medo, tu és fiel, nunca vais falhar. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou teu e tu és meu. Para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. E ao teu nome clamarei, e além das ondas olharei. Se o mar crescer, somente em ti descansarei, pois eu sou
E agora queremos ter também o nosso momento de recolher as nossas ofertas e os nossos dízimos para o trabalho da Meuc aqui em Concórdia, a Meuc em geral. Nós também repassamos das ofertas que recebemos uma parte para o trabalho geral da Meuc, onde ela estiver, e também você que quer contribuir com o PEAL, com o nosso programa de contraturno escolar, que embora no momento está fechado, mas é lógico, nós temos que manter a estrutura e precisamos continuamente da sua oferta e da sua gratidão. É claro, oferta não é um toma lá da cá, não é eu dou para receber de volta e não é uma obrigação sua, mas sim é algo que a gente faz de coração, por gratidão, por tudo aquilo que Deus já deu para nós. Agora nós, porque estamos gratos, porque queremos agradecer a Deus e queremos louvar e abençoar outras pessoas, louvar a Deus e abençoar outras pessoas, nós também ofertamos. Você pode fazer isso através da conta bancária, transferência, está aqui na tela, ou se você não tiver como, converse com a gente aí pelo WhatsApp para podermos receber a sua oferta. Deus abençoe você, muito obrigado pela sua oferta e que Deus também abençoe o emprego destes recursos. Também nos preparando agora para a mensagem do Senhor, onde nós vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus também quer nos falar. Essa música fala de que Deus, ele deixa as 99 para encontrar a ovelha que estava perdida. Para vermos o quão importante nós somos, cada um de nós. E não interessa a classe, a cor, a raça, todos nós somos muito valiosos para o Senhor. Tanto que Ele deu a sua vida na cruz por nós. A música Ousado Amor. Vai lá. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Você já deve ter visto esse texto bíblico que lemos hoje muitas vezes, não é mesmo? É um texto já de historinha para as crianças e a gente fica pensando, ele deixa lá as 99, vai buscar aquela uma ovelha perdida e a gente pensa, ok, a ovelha perdida, isso não é comigo, não é um assunto que diz respeito ao meu cotidiano, ao meu dia a dia, por que eu vou me preocupar, afinal de contas, com ovelha perdida ou qualquer coisa desse tipo? E eu queria botar pulga atrás da orelha de você. Sim, pulga atrás da orelha. Porque às vezes a gente não dá bola para textos assim, porque acha eles assim meio, sei lá, infantis, textos tão simples, não são complexos, não são difíceis de entender, não dão grandes debates. E aí a gente passa por cima e pensa, tá bom, é aquela uma perdida, um dia desses a gente se preocupa com ela. Mas presta atenção numa coisa, o tema ovelha e pastor é um tema que perpassa o Antigo Testamento. Sim, o Antigo Testamento é repleto de citações de pastor e ovelha. Isso porque a sociedade de Israel é uma sociedade que nasce a partir de indivíduos que viviam do pastoreio de pequenos animais, do pastoreio de ovelhas, por isso eles conhecem muito bem essa arte, esse ofício, essa profissão. E por isso se torna um dos grandes exemplos para falar de quem é Israel e qual a relação que Israel tem com Deus. Israel se coloca na posição de ovelha pastoreada por Deus. E olha o que acontece lá nos tempos de Ezequiel. A gente leu o texto de Ezequiel, não é mesmo? O que acontece nos tempos de Ezequiel? Os governantes, os sacerdotes, as pessoas que lideravam o povo não estavam pastoreando elas, não estavam cuidando delas. E o pastoreio em Israel, ele é dividido. Aqui não é só pastoreio no sentido de o pastor da igreja cuida da alma das pessoas da igreja, das ovelhas da igreja. Não. A ideia aqui é um pastoreio compartilhado em Israel. Há aqueles que cuidam da sociedade, da organização social, são os anciãos, que têm o papel de juízes da cidade e de autoridades locais. Nós temos o rei e os seus governantes na corte, que organizam todo o reino para que ele mantenha a aliança com Deus e governe o seu povo com os princípios da aliança de Deus para com o seu povo. É algo fundamental para entender Israel. Israel bíblico é totalmente diferente de qualquer país dos dias de hoje, porque ele é governado por uma aliança que Deus faz com ele. Por isso o rei deve cumprir a aliança e governar de acordo com ela.
Então ele também tem uma função de pastoreio. Mas há os sacerdotes. Os sacerdotes têm uma função muito específica, que é manter essa aliança por meio do culto, do ensino das Escrituras às pessoas. E o que estava acontecendo? O sacerdote não estava ensinando a verdade, o sacerdote estava fazendo por dinheiro e não estava se preocupando de fato com a vida das pessoas. O rei e os anciãos da cidade estavam preocupados com o lucro, com o luxo, com o reino em si para eles, com benesses para eles mesmos. Enquanto isso, a população estava sendo jogada de um lado para o outro por falsos profetas, que os sacerdotes não combatiam. Então viam pregadores falando besteira, mentira, falando o que Deus não falou, ensinando o que Deus não ensinou. Os sacerdotes diziam, não é comigo, isso aí não é assunto para mim, deixa para lá. Vinham reinos de fora tentando conquistar Israel e o governante, em vez de defender a sua população, estava mais preocupado consigo mesmo, com seus conchavos, com a sua política e deixava a coisa rolar, só botando cada vez impostos mais elevados em cima da população. Então, nesse ponto vem Ezequiel, a palavra de Deus vem Ezequiel, que diz para ele, olha, eu mesmo vou tomar conta das minhas ovelhas. Porque os pastores que eu coloquei não servem para nada. Eu vou julgar eles, eu vou condenar eles e eu mesmo pastorearei as minhas ovelhas. Eu mesmo vou dar conta delas. E a gente sabe como Deus faz isso. Faz isso por meio de Jesus Cristo, o bom pastor, né? Nós lemos isso no Evangelho de João. Jesus é o bom pastor que dá a sua vida em resgate pelas suas ovelhas. E nós sabemos também pelo livro de Apocalipse que no final todos serão julgados, como diz Ezequiel lá, ovelhas para um lado, bodes para o outro lado. Jesus disse exatamente a mesma coisa, que ele vai separar aqueles que eram de fato ovelhas daqueles que não eram ovelhas, que estavam ali apenas se aproveitando do rebanho. Então nós temos sim um tema muito central para o entendimento bíblico de qual é a nossa posição como indivíduos diante da aliança com Deus. Nós somos ovelhas, Ele é o nosso pastor. Então, por isso Jesus emprega essa relação ovelha-pastor em uma parábola que aparece 2 vezes no Novo Testamento. Nós lemos a que aparece em Mateus 18, mas nós temos ela repetida em Lucas 15. Eu quero apresentar as 2 versões para você. Você leu Mateus 18, que é a versão mais longa. Depois eu pontuo um pouquinho sobre Lucas 15, para já deixar a curiosidade de você ler depois. O relato de Mateus 18, ele vem dentro de um contexto maior. Ele vem dentro de uma fala de Jesus, onde os discípulos perguntam para ele quem é o maior no reino de Deus, quem é o maioral, quem vai sentar à direita, à esquerda, etc., quem vai ter mais honra. Porque a preocupação dos discípulos, muito semelhante com a preocupação de fariseus e outros mestres da lei, pessoas daquela época, era quem deveria ter mais honra. E aí Jesus chama uma criancinha que estava por ali, bota ela no meio e diz, o reino de Deus é das crianças. Quem quiser entrar no reino tem que ser como uma criança, tem que se converter como uma criança, ele diz aqui em Mateus 18, tem que se converter e ser como uma criança. Por quê? Porque havia uma gradação de quem era mais importante, quem recebia mais honra. Então funcionava assim, sacerdotes, levitas, mestres da lei, rabis, esses eram topo da lista. Pessoas ricas, pessoas anciãos da cidade, pessoas da nobreza, topo na lista. Tá? Daí vem as pessoas da comunidade, as mais velhas, as mais importantes, topo da lista. Daí vem descendo. Aí vem as pessoas simples, comuns, aí as mulheres lá embaixo, as crianças por último. Criança é a última da lista. Então o que Jesus faz? Ele subverte a lista. Ele pega e diz, olha, esse que vocês consideram menos importante, aquele que você jamais deixaria sentar no primeiro banco da sinagoga, esse é o modelo de pessoa no reino de Deus. Por quê? Porque esta criança
sabe uma única coisa: depender. Ela é totalmente dependente dos seus pais, e a dependência dela dos seus pais mostra o modelo de dependência que eu quero que vocês tenham de mim. Então, entre vocês não deve ter o que é mais importante e o que é menos importante. Aquele que tem grande honra e o que tem menos honra. Todos devem ser como crianças, dependentes de Deus e precisam se converter como crianças. Por isso, o foco da parábola em Mateus 18 é dizer: cuidem dos pequeninos para que nenhum deles se perca. Ele não está querendo dizer só de crianças, mas cuidem daqueles que na nossa comunidade, no nosso convívio cristão, na nossa igreja, são os mais fracos, são os de menor honra, são os que talvez recebem menos atenção. Cuide para que nenhum deles se perca. Cuide para que nenhum deles se perca. E é interessante porque os dois textos são muito parecidos, mas eles têm uma diferença fundamental no emprego de um verbo, que no português a gente não percebe essa diferença. Mas o texto de Mateus, quando fala da ovelha perdida, ele utiliza o verbo planao, que significa literalmente aquela que está errante, desviada. Então ele não está falando de uma ovelha que está definitivamente fora, perdida, está falando de alguém que errou o caminho, está desviada e precisa ser trazida de volta para dentro do aprisco, precisa ser cuidada, precisa ser, suas feridas precisam ser tratadas, ela precisa ser acolhida novamente. Então é dessa situação que Jesus está falando, de alguém que já estava aqui dentro do aprisco, mas que por alguma razão se desviou e que precisa do cuidado de Jesus por meio de nós nesse momento importante da sua vida. Por isso, Mateus 18 nos deixa a seguinte lição: não desprezar quem você acha que é menos importante. Não despreze quem você acha que é menos importante, seja qual for a razão. Porque você tentou 1000 vezes falar com aquela pessoa, porque você correu atrás dela 1000 vezes, porque você já tentou conversar e não adianta, porque é teimoso. Porque eu também sou teimoso, ora bola. Se você não insistir com o teimoso que nem eu, vou mudar como? Então a gente precisa, sim, de outros que insistam conosco para que a gente tenha as nossas feridas curadas e a gente possa voltar para o caminho. O segundo foco então de Lucas 15, é outro. Por quê? Porque em Lucas 15 o contexto é de 3 parábolas que Jesus prega, anuncia para um grupo de fariseus e mestres da lei. Interessante isso. Ele pega fariseus, mestres da lei, e prega para eles 3 parábolas. São, em primeiro lugar, a parábola da ovelha perdida, depois a parábola da moeda perdida e, por último, a do filho pródigo, então a do filho perdido. E o que é interessante é que, de novo, Jesus faz uma gradação aqui. Ele pega os fariseus, ele sabe que eles são duros, que eles não estão preocupados em alguém que se perde. Eles são aqueles de Ezequiel, que eles querem o direito deles, e eles estão na razão. Então, ele pega e conta para eles essa da ovelha perdida. É um que se perde dentre 100. Então, pensa bem, economicamente, você acha que vale a pena o pastor largar 99 e sair procurar uma que se perdeu? Olha, se fizer as contas, ele vai dizer que se lasque essa uma que se perdeu, porque o importante é que eu tenho 99, eu não posso deixar 99 aqui e ir atrás de uma. Isso é economicamente inviável, insustentável, perda de tempo. E tem mais um detalhe, aqui em Mateus, aquele mesmo verbo que eu falei lá, que significa desviada, errante, desgarrada, que é o perdida, traduzido como perdida nas nossas Bíblias em português, aqui significa literalmente destruída, morta, perdida para sempre, acabada, não tem mais volta. Então, enquanto em Mateus, Jesus ainda fala de esperança, não, vai atrás, porque não está totalmente perdido, sempre tem uma chance, aqui ele está dizendo, esse pastor tem 99% de chance de encontrar essa ovelha morta, mas ele vai atrás dela. Por quê? Porque ele vai atrás dessa ovelha. Bom, o fariseu não quer saber. Ele não se preocupa com isso, porque
ovelha é um animal sem importância para o fariseu e o pastor de ovelhas é um empregado de segunda categoria, um judeu inferior, ele também não se preocupa com isso. Então ele ignora essa parábola. Daí Jesus prega a segunda parábola, que é a da moeda perdida. Uma pessoa perde uma moeda dentre 10. A moeda que ele perde já é uma moeda de não muito valor. Então o fariseu, de novo, entra aqui, sai aqui, pouco valor, não me importa, segue a vida. Mas por último ele fala de alguém que perde um filho. Alguém que perde um filho. E aí o fariseu fica preocupado, porque toca na sua ferida, toca na sua família. E aquele filho perdido comete os pecados mais horrendos do ponto de vista de um fariseu. Com isso, Jesus quer fazer com que esse fariseu abra os seus olhos e ouvidos, se converta e olhe as 3 parábolas de trás para frente, passando a entender que aquela uma moeda perdida tem valor sim, e de que aquela uma ovelha perdida dentre as 6 tem sim muito valor. Mesmo as coisas mais pequenas e insignificantes são para Deus valorosas. Mesmo as mais pequenas e insignificantes são para Deus de grande valor, porque Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus não faz diferença se eu sou branco e o outro é preto, porque para Deus tanto faz se eu nasci homem ou mulher, porque para Deus tanto faz a minha formação acadêmica em comparação com a do outro, por tanto faz. Essas diferenças que nós, em nossa sociedade, fazemos entre preto e branco, entre homem e mulher, entre pessoas ricas e pobres, essas diferenças não fazem o menor sentido no ponto de vista de Jesus, porque não há diferença alguma entre as pessoas. Jesus não quer que a gente considere que uma dessas pessoas está morta, perdida para sempre, esquecida. É por isso que o pai, em Lucas 15, na parábola do filho pródigo, diz: este filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido, morto e voltou à vida. É assim que às vezes a gente considera pessoas que nós não queremos alcançar. Pessoas que nós sabemos que estão longe e nós não fazemos o esforço para trazer para perto. Nós as consideramos perdidas, mortas e não fazemos mais qualquer esforço em buscá-las. Antes, nós aumentamos esse fosso, criamos um buraco maior e dizemos praticamente: se você não for assim como nós, não dá para entrar na igreja. Se você não for perfeito, se você não for do aprisco, não for deste rebanho, não tem espaço para você. Então nós precisamos sim fazer um esforço ativo e intencional de buscar pessoas que a sociedade às vezes considera como perdidas. Pode ser que a gente não considere, mas a sociedade considera perdidas, considera pessoas fora do nosso convívio, que nós não devamos ir atrás delas. Nós sim precisamos, nós sim devemos ir atrás justamente daquelas que todo mundo considera caso perdido. É isso que Jesus espera de nós. E olha só que legal. Como Jesus termina os 2 textos, tanto de Mateus quanto de Lucas, com festa. Com festa. Jesus ama festa, né? E olha como termina essas parábolas, essas 2, tanto de Mateus como de Lucas. Termina com alegria. Ele diz aqui em Mateus que o pastor, ele tem alegria, está mais contente com aquela ovelha que ele encontrou do que com aquelas que ele deixou no aprisco em segurança. E em Lucas é dito que ele festejou, ele chamou os amigos, ele fez uma festa porque ele encontrou aquela ovelha perdida. Interessante que Lucas depois, com o filho pródigo, também é feito festa, porque ele volta para casa. Veja como Jesus, como Deus se alegra com cada pessoa que é encontrada, com cada pessoa que encontra espaço no nosso meio. O meu sonho, eu creio que é o sonho de Deus, é que a nossa comunidade possa estar aberta e possa abraçar pessoas que nossa sociedade não tem espaço, que na nossa sociedade são consideradas segunda categoria, que são consideradas pessoas que
não tem valor ou não tem importância. É isso que Jesus nos ensina. A simplicidade do Evangelho é essa, é de que ele não conhece fronteiras, ele não conhece barreiras, ele derruba a diferença entre judeu e grego, entre homem e mulher, ele derruba as barreiras entre senhor e escravo, e ele derruba as barreiras entre branco e preto, entre rico e pobre, as diferenças que o nosso mundo faz, que às vezes a gente deixa entrar no nosso coração. Essas todas o Evangelho quer quebrar e fazer com que a gente celebre uma grande festa, uma festa onde todos têm lugar, onde todos são bem-vindos, onde todos são incluídos, onde todos podem festejar com alegria aquela uma única que estava perdida, mas foi achada. Que Deus nos abençoe nessa nossa tarefa que Jesus nos deu e que a gente, de fato, se empenhe nela com alegria, porque a festa vai ser grande, não é? Deus abençoe a todos nós. Amém. Eu quero te convidar para as nossas outras programações que acontecem também online. Nós temos pequenos grupos acontecendo a cada 14 dias em formato online. Se você ainda não está num grupo, não perca a oportunidade de participar de um destes grupos. Agora é a hora. Além disso, nós temos toda quinta-noite, às 20 horas, a nossa live do Momento de Oração pelo Facebook e você pode participar também pelo Zoom, lá tendo oportunidade de conversar comigo e estar orando em conjunto com a gente. Também temos o nosso grupo de oração virtual, um grupo no WhatsApp onde compartilhamos motivos de oração, oramos uns pelos outros, oramos pelos motivos da comunidade. Não é uma reunião, é apenas um grupo para compartilhar motivos de oração. Então não tem bom dia, boa tarde, boa noite, fica tranquilo. Não é um grupo bem focado onde você pode participar e com certeza vai ser bênção se você vier orar conosco ou mesmo mandar o seu motivo de oração para que a gente inclua lá no grupo. Também nós temos toda semana postado aqui o culto infantil online. Muito legal essa ideia que o nosso Ministério Infantil teve e que pode estar sendo conduzido agora nesse momento pela Ladine e os voluntários da equipe dela. Uma alegria muito grande a gente ter toda essa turma envolvida e produzindo conteúdo para as crianças. Então aproveita, agora nós queremos ter o nosso momento de oração, então dá um pause no vídeo, olha aqui embaixo ou no app da Bíblia os motivos de oração e esteja orando aí no seu lar junto com a sua família. Vamos receber a bênção do nosso Deus? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz e que abençoe assim o nosso bom pastor que cuida de cada um de nós. Amém. Uma abençoada semana para você, que você possa ir na paz do nosso Deus e durante essa semana ser repleto da sua alegria. Até semana que vem.